Bom dia, Buziano. Hoje é o programa Alerta Búzio, mais um evento constrangedor acontecendo na nossa cidade. E nós estamos falando da obra da Rua das Pedras. Vai ter uma licitação dia 28 de agosto, começa das obras, acho que 15 de setembro, e acaba as obras 15 de janeiro. Me parece meio esquisito, depois de 5 meses de pandemia, fazer uma obra no mês de setembro, ficamos 5 meses parados, e hoje o nosso convidado é Thomas Weber, o grande empresário de Búzios, o presidente de várias associações, presidente da Turismo Rio, e vamos pedir a opinião do Thomas nessa obra na Rua das Pedras, o que ele pensa. Olá, Nani. Olá a todos que nos acompanham. Essa obra é no momento totalmente inoportuno, né? Porque ficamos 5 meses parados, momento em que poderia ter sido feita essa obra. Aliás, foi pedido justamente essa intervenção pela Associação Comercial, que é a líder das 5 entidades empresariais do turismo. E nada aconteceu, e agora a gente foi surpreendido algumas semanas com esse anúncio no boletim oficial, sem que ninguém tenha visto o projeto, uma coisa realmente inacreditável, que demonstra falta de planejamento, falta de carinho, falta de atenção com o setor comercial turístico da cidade. O pior que a gente vem conversando o ano todo dessa obra, estava combinado com o prefeito e o governo de fazer essa obra do mês de março, abril, maio, junho e agosto. Aconteceu nada e de repente, sem concertação, sem aviso, vamos fazer uma obra, levantar as pedras, quebrar as calçadas, uma poeira, muita poeira. Como o comércio vai aguentar? Um festival de gastronomia, como vamos fazer, Tom, para os festivais de gastronomia? Fica absolutamente comprometido. Inclusive, a gente tem que ver a saúde do comércio da cidade e de uma forma mais ampla, porque não estamos falando só de Rua das Pedras. Rua das Pedras é um ponto onde o comércio está ativo, mas existem outros pontos e as pessoas que nos visitam, a atividade principal do município comercial é o turismo, obviamente tem intenção de vir à Rua das Pedras. Então, a gente tem a Rua das Pedras numa situação de obra, justamente no momento de retomada em que todo o comércio local está em grandes dificuldades e está iniciando uma recuperação, é realmente uma falta de respeito com a atividade enorme. Concordo contigo, Thomas. Essa, para mim, é uma falta de respeito, porque tem que ter concertação. A Rua das Pedras é um monumento histórico, não é tombado no patrimônio, mas moralmente é uma rua tombada. É uma rua que merece carinho, concertação, um investimento. O valor da obra, 700 mil reais, me parece insignificante para um projeto que a Rua das Pedras merece, o centro da cidade merece. Aí, no mesmo momento, a gente tem a cidade fechada. Eu voltei de Cabo Frio agora, a cidade está aberta, está tudo aberto. Você entra e sai da cidade de Cabo Frio com 200 mil moradores. Você chega em Búzios, tem essa barreira política que inviabiliza o nosso comércio. Só ver a Rua das Pedras, o centro da cidade de Mangueira, está tudo vazio. Como vamos aguentar para ter uma exclusividade buziana do fechamento político? Tom, o que você acha desse fechamento da cidade? Acho péssimo, porque realmente o comércio precisa retomar as atividades, a economia precisa retomar as suas funções, as barreiras econômicas que estão existindo, que não são barreiras sanitárias, porque não tem aferimento de temperatura, não existe fornecimento ou verificação de máscaras, então efetivamente não são barreiras sanitárias, principalmente a da Rasa, que deveria estar na Rua 22, ela está ali próximo ao projeto da Marina, na reta ali do antigo campo de pouso, né, da Marina. Melhorou, porque agora tem 2 faixas, né, agora se deslocou um pouco, melhorou, mas está no local totalmente equivocado, porque efetivamente essa barreira ela tinha que estar na Rua 22 e não no meio do município. Sabe o que me parece, Thomas, nesse momento particular de uma pandemia, no mesmo tempo da reabertura e no mesmo tempo de uma eleição a prefeita, parece que o governo está tentando segurar
o comércio da cidade refém do bom entendimento da prefeitura, das negociações da prefeitura. Me chama muita atenção essa atitude ditatorial de segurar o comércio preso. E tem um agravante que no discurso do governo, e a associação comercial, e as entidades que não querem abrir, e as entidades que são contra o movimento da cidade, como se a gente vivia de salário de prefeitura. Eu sei que meu negócio tem conta para pagar, tem 5 meses, meus funcionários estão passando sufoco e desespero, e a maioria do comércio da cidade está desesperado. Você acha que o governo está fazendo uma jogada política? Totalmente, dá a entender isso, né? Porque foram abrindo a conta-gotas as atividades. Essa semana mesmo abriram para casas de locação, que não faz sentido nenhum as casas de locação não estarem liberadas. Existe a abertura dos hotéis a partir de 1º de agosto, os bares já foi em julho. Mas se nota que o governo cede a pressões, então liberaram agora também os ambulantes. Como é que você abre a rede hoteleira e você não tem nenhum tipo de atendimento nas praias? Você tem as praias fechadas, que é o nosso principal ativo, não é? A nossa principal atração. Então, obviamente, é uma abertura segmentada e que só vai abrindo, cedendo à pressão. Então, é muito ruim e demonstra a falta de planejamento e, eu diria, até uma má vontade e uma coação com a atividade comercial da cidade. Eu concordo. Esse negócio de aluguel de casa é uma situação mal contada, porque eu tenho casa para alugar, eu conheço todos meus amigos que têm casa para alugar, e eu sou totalmente a favor de alugar casa. Casa é casa, no mundo inteiro se aluga as casas. Esse vira o debate político, onde que o governo não deixa as pessoas alugar as casas, não deixa. Um monte de pessoas que eu conheço não conseguiram alugar casa porque era proibido. Depois abriram esse clericola, essa nova tecnologia moderna lá. E a casa não tem acesso no clerical. E aí vem a cereja em cima da torta. Não é culpa do governo. O governo está em favor de alugar casa. É mentira. O governo está contra, dá para ver. Quem está em favor somos nós, comerciantes, empresários, somos 100% em favor de aluguel de casa. Eu vou dizer melhor, eu sou em favor de parar essa barreira, não sei, sanitano-político, não sei como chamar esse negócio, que é o absurdo do absurdo do absurdo. Cheguei de Cabo Frio, entrei em Cabo Frio tranquilo, vou repetir, voltei de Cabo Frio e tem a barreira em Búzios com 2 guardas municipais que você se pergunta que eles estão fazendo isso, não tem termômetro, não tem verificação de nada, e aí o comércio, cheguei na Rua das Pedras, vazia, a Turiba de Faria vazia. Aí, gente, por favor, presta atenção. O legislativo, como o executivo, tem que medir as consequências dos atos dele. Nós, empresários, associação comercial, as pessoas ligadas no turismo, estão totalmente em favor do aluguel de casa. E hoje, de tirar essa barreira lá nojenta que está na entrada da cidade, sem nenhum apoio de saúde. Então, essa é a minha posição. Eu vi que o Tom tem uma posição idêntica, mas tem que ser bem claro. E estou vendo os vereadores, o governo, com uma mistura político-científica que não está clara, nem a posição deles está clara, sou em favor, mas nos actos arruma dificuldades. Então, a nossa posição é muito, muito clara. Somos em favor, vou repetir, de aluguel de casa e somos em favor de reabrir a cidade, tirar essa barreira que não serve a nada. É isso que eu posso dizer nessa alerta Búzios. Tem que dar nome nos boias, me desculpa. Nosso secretário de turismo tem que ter um pouquinho mais de atuação na defesa do turismo. Lá parece que é o goleiro do governo. Armando, por favor,
começa a botar a tua responsabilidade, o teu compromisso com a associação comercial, porque você está deixando a desejar a tua representatividade da associação comercial. Por favor, defende os interesses do comércio da cidade. Toma, o que você está achando da atuação do nosso secretário de Turismo? Tem tentado ajudar, né? Mas fica na tentativa, muitas vezes não consegue realizar o que o setor efetivamente precisa. E sabe que essa questão da reabertura, do QR Code e tudo isso, tem um outro agravante extraordinário, Nani, que é o seguinte: estão ameaçando tanto as casas de locação, se tiverem pendências, como estão fazendo com as empresas. Se tiverem alguma pendência, seja uma taxa de vigilância sanitária, taxa de publicidade, TVCF, qualquer pendência que tenha da Secretaria de Fazenda, eles cortam a possibilidade de emissão de nota fiscal. E a mesma coisa estão ameaçando essas casas de locação. Se tiver algum débito de IPTU, eles não vão autorizar o QR Code. Então é uma situação realmente de colocar o contribuinte sob uma pressão muito absurda, muito injusta, num momento dramático que nós estamos vivendo de uma cidade praticamente fechada há 5 meses. Sem falar que não temos nenhum financiamento, os bancos não chegaram junto com a gente, não temos apoio nem do governo, nem dos bancos, e a cidade está assim, como se não pagamos luz, não pagamos aluguel, não come, não bebe, não paga plano de saúde, não paga gasolina, é tudo de graça. E eu pergunto, Thomas, onde que vamos pegar o dinheiro para pagar? Cada vez mais, e eu penso que Bolsonaro está certo. Porque quando eu vejo que todo mundo fala de saúde, agora você morre do câncer, é o Covid. Você morre de infarto, é o Covid. Você morre de um motivo só nesse país, Covid. Então, é uma coisa, me desculpa, Búzios tem calamidade, Búzios está em situação de catástrofe, não vejo isso. Então, por exemplo, eu penso que a situação de calamidade pública tem que ser extinta. Lei de emergencial também tem que voltar no normal, porque vamos ver a situação da saúde. 6 hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro. Nem abrir, não entrou um doente e agora está fechando. R$1 bilhão, gente. R$1 bilhão e você encontra 8,5 milhões na Secretaria de Saúde, na casa do secretário. Então, vou perguntar, será que essa lei emergencial é para a política ficar rica? Para comprar de qualquer maneira, fazer obra de qualquer maneira e sem controle? Me parece, dessa maneira. Búzios, quantas pessoas tem infectadas? Eu pergunto, quase nada. Quanto morte? Quase nada, 4 ou 5. O hospital está preparado para uma pandemia do jeito nenhum. Não tem equipamento para aguentar uma pandemia, porque não existe. Em Búzios essa pandemia não existe. Porque esse é um lugar onde está mais frio, tem mais mortes. O Rio Grande do Sul, São Paulo, evidente que você vai encontrar lá uma situação muito trágica. Mas em Búzios, com sol, com vento, a nossa pandemia não chegou a encher cemitério, que não tem vaga do cemitério, e abrir vaga, não é. Então, tem que ser realista, essa lei de emergência, essa lei da calamidade pública, essa é para a política ganhar dinheiro, de financiar a campanha eleitoral, é uma vergonha. Então, gostaria de ter a opinião do meu amigo Toma. Toma, o que você está achando? Eu acho que já passou a situação mais grave da calamidade, imagino que já tenha passado, deveria ser revisto isso, e nós precisamos ter uma retomada urgente do setor comercial da cidade, inclusive nos prepararmos para a temporada, porque a temporada, ela acontecerá. Nós estamos notando isso nos feriados, nos finais de semana, estamos vendo a movimentação, então, evidentemente, nós teremos uma temporada muito forte, e é o momento do comércio, do morador, voltar a faturar, voltar a ter condições de pagar as suas contas. Ô, meu governo está preparado, está fazendo o que para esse verão? Uma ótima pergunta. Eu desconheço, infelizmente desconheço, mas é uma pergunta interessante a ser feita. Para mim me parece que o governo está nem aí, gente. Governo, verão se prepara, não é fazer calçada, praçazinha de concreto e arrumar 2 calçadões, não sei onde. É ver
como vamos divulgar a cidade, não tem mais Argentina na cidade porque a Argentina está fechada, o Chile está fechado, a Europa não vai vir a Búzios, os Estados Unidos menos ainda. E eu pergunto, qual é o turista que a gente vai trazer para Búzios? Tem um plano, tem uma estratégia, tem a comunicação? Qual é? Porque até hoje, que é final de agosto, não vi Armando, nosso secretário de turismo, apresentar um projeto. Evidente que não é a culpa dele. A culpa é do prefeito e de quem manda nessa prefeitura. Eu pergunto, será que essa turma tem um projeto verão já preparado para mostrar para a nossa cidade de que maneira vamos trabalhar? E esperamos uma solução. Gente, acho que vou deixar o Tom concluir a nossa entrevista. Para hoje, a gente deu uma voltinha, não é muita coisa, mas o assunto era Rua das Pedras, aluguel de casa, botando ponto nos i, barro no T, no alerta Búzios. Porque alertamos a população, não podemos ser governar dessa maneira. Gente, tudo bem, Tom? É isso, Nani, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos acompanham. Tenho certeza que a abertura e o faturamento na cidade é fundamental, a retomada é necessária, tanto para os moradores, donos de casas, como para os empresários, comércio, para todo mundo trabalhar em conjunto para termos uma recuperação financeira, porque a situação realmente é dramática. Gente, boa tarde, os empregados do comércio, do turismo, pede urgente poder trabalhar nessa cidade. Por favor, reabra essa cidade, prefeita. Vamos reabrir essa cidade e vamos começar a trabalhar. Bom dia, Búzios. Bom dia, Buziano. Grande abraço.